Jaime, você estava começando a sua fala sobre a diferenciação, portanto, da saidinha e do indulto. É isso, o indulto ele é uma atribuição do presidente da República, uma graça que a Constituição permite que ele conceda ao final do ano, é muito esperado pela comunidade carcerária, pelos familiares. E a saidinha não, a saidinha já é uma determinação que tem na legislação penal, na lei de execução penal, que o preso, atendendo a alguns critérios, ele faz jus a saidinha. É bem diferente, é bem diferente. E o indulto, a pessoa pode ter uma diminuição da pena ou como se fosse uma anistia, o cancelamento da pena. Cancelamento não, ou a finalização da pena. Seria no caso, para ser bem prático, né? Seria no caso uma redução parcial da pena, desde que ele cumpra alguns requisitos temporais. A legislação, o indulto sempre vem acompanhado de critérios objetivos e subjetivos. Tipo assim, cumprimento de pena. Quanto tempo ele cumpriu de pena? O sujeito que já cumpriu 2/3 da pena, ele tem a redução da pena em 1/3 do remanescente. Então, essa é a diferença, né? Por isso que a gente fala do indulto, tem a questão da comutação e tem o perdão judicial. E, Jaime, quais são os critérios para os presos conseguirem o seu indulto natalino? Essas questões depende muito do que o presidente da República vai decidir. Ano passado, por exemplo, eu estava dando uma olhada no indulto do ano passado, ele deixou de fora a questão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, a gente está nessa expectativa de que ele redija o indulto com os mesmos critérios do ano passado e que ele também atenda essas questões. E aí vai ter os questionamentos legais, se seria condicional, se não seria condicional, se atenderia as pessoas do 8 de janeiro, enfim, essas questões todas vão acabar acontecendo. Mais uma vez, o judiciário vai ser chamado a isso. E, Jaime, os presos podem pedir o indulto? É interessante porque, assim, o indulto ele é lançado e logo depois vem o recesso do judiciário. Então, as famílias, os advogados, a defensoria pública, eles criam essa expectativa grande e começam, após a volta do recesso, a fazer os requerimentos, aqueles que já cumpriram pena pelo período estabelecido pelo indulto, os que têm doença, aí eles fazem o requerimento lá para março, mais ou menos, a lei de execução penal começa a ser aplicada, os juízes da execução começam a aplicar o indulto. Geralmente é nesse período, lá para março, começa a acontecer. Aí, claro, pro Natal desse mesmo ano, né? Então eles pedem em março para já conseguir o indulto naquele mesmo ano, no final do ano, certo? Na verdade, não tem um lapso temporal, vai muito do trabalho. Você vê, assim, depende do efetivo carcerário. Tem lugares que tem um efetivo muito grande, com poucos juízes. Então, isso depende muito da burocracia administrativa do judiciário, sobretudo dos juízes de execução, que são os responsáveis pela aplicação do indulto presidencial. Esse indulto tem aplicação não com os juízes comuns, e sim com os juízes que são responsáveis pela execução da pena. Tem uma divisão na justiça, né? Quando o sujeito é condenado, depois a execução da pena passa a ser fiscalizada por um outro juiz, que é o juiz da execução. No caso, é ele que decide sobre a aplicação do indulto. Ô, Jaime, a gente está vendo algumas imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, da fatídica tornozeleira eletrônica derretida. Os laudos já mostraram que ele tentou romper a tornozeleira eletrônica, modificar ali o funcionamento dela. Esse ano a gente está tendo, né, o julgamento dos diversos núcleos da trama golpista. Também tivemos os julgamentos dos civis que destruíram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, todo mundo ligado dentro da trama golpista. A denúncia feita pela PGR colocava o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de toda a trama golpista. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado, cumpre a sua pena já depois do trânsito em julgado na Superintendência da Polícia Federal. Já faz algumas semanas. A trama golpista, o julgamento e as condenações, condenação de um ex-presidente da República, configuram em situações inéditas para as democracias do mundo todo. É também inédito, portanto, a avaliação de um presidente, de um indulto de um ex-presidente, de um outro presidente que já passou pelo Brasil, sobre a questão do indulto. Ao mesmo tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem diversas condições. Além de ser um ex-presidente, ele é um militar,
ele é um idoso e ele tem uma saúde extremamente fragilizada, né? Tá aí às vésperas de fazer mais uma cirurgia no intestino por causa da facada que ele levou lá na campanha de 2018, em que ele saiu bem-sucedido, se tornou presidente naquela ocasião. A gente pode ver, portanto, uma situação realmente mais uma inédita nessa esteira de ineditismos a partir da trama golpista, mesmo com o presidente Lula tirando quem tenta atentar contra a democracia. A gente pode ter uma diferenciação com o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro? Bom, é muito boa a sua colocação. A lei, ela veda que o presidente ele conceda indulto por conta de um grupo específico de pessoas. Ele precisa sempre lembrar que existe um coletivo a ele atender. E isso pode ser no Temer, isso pode ser com a presidente Dilma, isso pode ser com o ex-presidente próprio Lula. Então, o próprio ex-presidente Bolsonaro. A legislação veda que esse indulto seja direcionado a um grupo de pessoas. É óbvio, o critério do indulto ele é humanitário. O presidente da República ele tem a discricionalidade de colocar, por exemplo, o tempo de cumprimento. Ele pode diminuir, flexibilizar as questões de tempo de cumprimento. Eu acho muito difícil, porque, como eu disse para vocês, o STF vem e o próprio ministro Alexandre de Moraes vem colocando o ponto de vista judicial dele disso. Então, acho difícil o presidente preparar um indulto que atenda a um grupo específico de pessoas. Mas o ponto mais interessante que você colocou, e talvez aí seja o ponto interessante do ponto de vista jurídico, quem é que vai ficar com a execução de pena do Bolsonaro, né? Vai ser quem? Vai ser o juiz da execução ou vai ser o Supremo Tribunal Federal? Porque as pessoas comuns, quem executa a pena, a fiscalização da pena, do cumprimento da pena, é o juiz de execução. No caso, um juiz de primeira instância. No caso dessas pessoas da trama golpista, como você colocou, existe esse hiato e essa questão que certamente vai ser discutida, a competência. Se a competência seria do Supremo Tribunal Federal para fiscalizar o cumprimento da pena ou do juiz da execução penal. Eu acho que esse ponto é o ponto de interesse do judiciário e das discussões jurídicas. Acho que é mais um ineditismo, né, desse caso todo, né, Jaime?